Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, Bolsonaro vetou negociação de dívida para microempreendedor individual e para microempresas. O que isso quer dizer? Tem muita dívida, os MEIs estão cheios de dívida, ou seja, o microempreendedor individual não consegue pagar as suas despesas. Imagine imposto, multa sobre atraso, etc. Assim mesmo, as microempresas também não estão conseguindo pagar suas dívidas, principalmente dívidas fiscais. E aí, o Congresso aprovou um pacotão para ajudar essas micro e pequenas empresas, para ajudar os MEIs. Você que é manicure, é pedicure, é cabeleireiro, você que tem a sua renda ali e faz um serviço individual e aí tem que dar aquela notinha, a negociação era para fazer com que você tivesse ali um abono na sua dívida ou renegociar a dívida em prestações, em parcelamentos, mas o Bolsonaro não quis nada disso. A equipe econômica do Bolsonaro disse: não vamos dar negociação para ninguém, não vamos renegociar esse negócio de MEI, microempresa, para quê? Aí me lembrou uma frase de Paulo Guedes que disse: se a gente ajudar as grandes empresas, a gente lucra. Se a gente ajudar as pequenas empresas, a gente perde. O governo Bolsonaro é assim, ele morde e assopra. Ele ajuda somente aquele que tem poder de lobista, aquele que tem bilionários envolvidos, aqueles que têm grandes empresas, como do Wizard, como do velho da van, como do transporte. Esses aí têm exoneração. Esses aí podem ter ajuda sem necessidade de análise, sem nada. Eles não estão nem vendo. Aliás, o Ministério da Economia disse que isso poderia ser lei de responsabilidade fiscal. Aí evocaram até a lei de diretrizes orçamentárias. Aí eu me lembro que para votar naquele tal dos precatórios, Bolsonaro tirou mais de 1 bilhão do bolso para enfiar na costa, ali no bolso de deputados. Sabe quanto que isso geraria de uma dívida ou mesmo de um perdão? 600 milhões. Metade do que o Bolsonaro deu para deputados e senadores votarem nos precatórios. Ou seja, quando é para ajudar os bilionários do país, as grandes empresas, aí tem dinheiro, aí vale teto, furar teto de gasto, vale tudo. Quando é para demonstrar uma benevolência, alguma coisazinha boa para um microempreendedor, para aquele coitadinho que não tem grandes, não é multinacional, aí o Bolsonaro veta e diz não tem dinheiro. Nunca foi perfil desse governo ajudar pequenas e médias empresas, nunca. O negócio deles é lobista, é aquele que pode injetar milhões numa campanha eleitoral, é aquele que tem lobista, é aquele que tem senador por trás, é aquele que tem deputado por trás. Isso é um tapa na cara do microempreendedor, daquela pessoa que tem uma loja, daquela pessoa que tem 3 lojas, daquela pessoa que tem uma lanchonete, daqueles que trabalham duro e estão vendo que apertou na pandemia. Mas o Bolsonaro não é capaz de ajudar os micro e pequenos empresários e nem sequer ao MEI, ao microempreendedor individual, pô. É sacanagem tremenda, veta um projeto como se fosse acabar o governo dele se desse algum benefício a essas empresas. Aí agora ele fez uma sacanagem que eu quero falar para você, bolsonarista. Para você, empresário que vive aplaudindo o Bolsonaro, que é dono de restaurante, que também paga o simples, que ao invés de ter ali uma ajuda do governo, tem arroxo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Bolsonaro, para enganar para enganar tipo de gente que ainda apoia ele, para dizer, ele não queria, ele estava fazendo a live e para dizer que ainda não tinha começado, inicia aí que eu vou falar um negócio. Gente, pelo amor de Deus. Aí ele inicia falando o seguinte, poxa, bem que eu queria ir aprovar, mas não dá, né? O cara quer que eu desaprove o simples e tal. Para dizer que ele não estava no ar. O que isso tem valor? Tem valor de uma nota de R$3. É uma falsidade, uma vagabundagem. Ele sabia que estava no ar e fez isso para dizer que era a favor. Mentira. Quando a pessoa quer, ela faz. Assim como fez para as empresas rodoviárias. Assim como fez para N empresas que perdoou milhões, assim como fez para o Neymar. Quando é para ajudar os amigos dele, tem dinheiro. Quando é para ajudar a população de modo geral, as pequenas e médias empresas que geram muitos empregos no Brasil, ele não ergue uma palha, é falso, é mentiroso.
Se fosse grandes empresários como o velho da van, bilionários, que podem injetar dinheiro na campanha dele, com certeza ele lá ia perguntar de lei de orçamentária. O Bolsonaro, pelo amor de Deus, me poupe. Mas aí, essa é a estratégia dele, mostrar para a gadaiada que ele queria, fez de tudo para fazer. Mas olha como não deu. Mentira. Quando quer, faz. Porque esse dinheiro aí não foi nem a metade do que ele gastou para comprar votos lá, para a questão lá dos precatórios, lá na Câmara dos Deputados. Quem não está lembrado? E o orçamento secreto? 40 bilhões para aí tem, mas 600 milhões não tem. Ah, pelo amor de Deus, se você ainda acredita nesse Bolsonaro, né? O problema é teu. Olha, a estratégia contra a Omicron do Ministério da Saúde está chamando a atenção do mundo todo. A primeira morte foi confirmada pela nova cepa do Covid, que é o Omicron, e o que aconteceu? Após essa primeira morte, o Queiroga disse o seguinte: bom, vamos aguardar. O nosso projeto, o nosso plano é, vamos aguardar. Vamos aguardar para ver se morre mais alguém. Se quando morrer mais gente, a gente vai ver se ainda faz alguma coisa. Do mesmo jeito que fez com a questão da vacina para criança. A Anvisa autorizou a vacinação de crianças. O que ele fez? Vamos aguardar. Vamos esperar. Vamos colocar uma consulta pública. Vamos perguntar se o pessoal quer ser curado. Vamos perguntar se o pessoal quer vacina. Vamos fazer essa consulta. Vamos protelar. Vamos sabe, farrear. Enquanto isso, vamos gastar dinheiro público enquanto isso. Vamos inventar coisa para gastar dinheiro público. Vamos abrir uma audiência pública para trazer bolsonarista, para defender o que o Bolsonaro defende. É uma palhaçada esse governo, de cada momento que faz. Aliás, questionado pela CNN sobre os documentos vazados pela deputada Bia Kicis, criminalmente, que deve ser processada por esses juízes, o Supremo Tribunal Federal deveria mandar essa deputada para a cadeia. Essa deputada tem que estar atrás das grades, é uma criminosa. Aí o Queiroga disse, olha, eu não sou fiscal, não é fiscal, mas é o responsável, porque a documentação estava em mãos do Ministério da Saúde. E de acordo com a própria Bia Kicis, foi o Ministério da Saúde que liberou o documento para ela, dos médicos, para liberar para os outros, para sacanear com os outros, para liberar, para divulgar número de telefone, CPF das pessoas, para o povo bolsonarista ficar perseguindo a vida das pessoas. É uma sacanagem tremenda. Aí ele vem dizer com a cara dura, esse velho safado, de que não é o responsável. Você é responsável sim, pilantra velho. Aliás, esse pilantra velho vai ser chamado no Senado Federal para explicar essa balbúrdia, essa bagunça, essa situação toda que ele criou, ele e o Bolsonaro, para agradar o Bolsonaro faz de tudo. Aliás, até chamou a Michele Bolsonaro de mãe de todos os brasileiros, só se for tua mãe, porque minha mãe não recebe dinheiro na conta pelo Queiroz não deposita nenhum dinheiro na conta da minha mãe. Né? Lave a sua boca para dizer que Michele Bolsonaro é minha mãe, mãe dos brasileiros. Deus me livre, guarde. Minha mãe é bem melhor do que ela 10 mil vezes. Olha, uma outra coisa, o Bolsonaro está preparando o seu público para uma nova onda da facada. A gente sabe que o chefe da Polícia Federal trocou o delegado que cuidava das investigações sobre o Adélio, sobre a tal facada lá em Juiz de Fora, e ele foi promovido. O delegado que cuidava desse caso foi promovido, vai passar 2 anos nos Estados Unidos. Ou seja, colocaram outro no lugar. Este outro que está no lugar está levantando várias hipóteses. E o Bolsonaro mesmo disse em sua live que está cooperando, está ajudando a Polícia Federal a desvendar, porque segundo o Bolsonaro, tem um mandante que ele já mais ou menos já sabe quem é o mandante, entendeu? Ele tá para dizer, foi o Lula que mandou, lá de dentro da cadeia. Olha, gente, não é brinquedo não. Só que ele deu uma ratada também, que na live dele, ele falou sobre a camisa que não sangrou, o buraco que não sangrou. Aí ele falou o seguinte, olha, não sangra mesmo, né, doutor? Ele falou assim, Bolsonaro afirmou que a facada não sangrou, que tudo vai para dentro, né, doutor? Ele falou. Aí o doutor falou, não sangra mesmo não, disse que não sangrou. Bom, ele disse que não sangrou, mas na camisa que eles apresentaram tinha manchinha de sangue lá. E um vídeo que o Joaquim de Carvalho publicou no seu documentário mostra essa mancha de sangue, a pequena mancha de sangue na camiseta dele. Camiseta que desapareceu, sumiu, deveria ser objeto de investigação, de repente sumiu, depois apareceu numa montagem, na propaganda eleitoral dele, dizendo o pedido de voto para ele, ele sofreu por você, ele sangrou por você. Ele sangrou, ou ele não sangrou, mas o próprio Bolsonaro disse que não sangrou. Mas enfim, gente, essa situação
do Bolsonaro, dessa facada, ele ainda vai fazer a gadaiada o tempo todo, acreditar que ele foi perseguido, de que alguém mandou matar ele, mesmo a gente sabendo que no século XXI ninguém hoje em dia, principalmente partidos ou políticos, contratam uma figura grotesca, que não é um assassino profissional, que é um doente mental, para, com uma faquinha, tentar matar um candidato a presidente da República. Ninguém faz isso no mundo moderno. Está aí a morte do presidente Kennedy para dizer. As pessoas, quando mandam matar, é uma encomenda, elas mandam matar efetivamente. Não ia ficar vivo para contar a história, não. E era de arma, né? De grosso calibre, distante, com um atirador de elite. Mas o Bolsonaro, ele tenta manter isso, por quê? Porque a única coisa que pode comover parte da população bolsonarista seria esse vitimismo que ele sempre faz. Poxa, ele curte, e de repente, coitado, ele fica doente. Poxa, ele tem que interromper as férias dele, pessoal. Ele tem que interromper a gandaia dele, a algazarra dele. Por quê? Porque dói, né, tadinho? Dói ali. Aí depois que ele ficou curado, já foi pra festa de novo. É o homem da farra. É o homem da farra que não cria vergonha na cara. Aí ele disse o seguinte: eu fui candidato paupérrimo, pobrezinho miserável. Se eu quisesse armar, tu acha que eu ia ter condições de armar contra o Albert Einstein? Em cima do hospital lá de Juiz de Fora? Tu acha que eu ia armar? Oh, meu Deus do céu. Como se as coisas fossem assim. Como se ele não tivesse ninguém ajudando ele. Como se o Paulo Marinho não estivesse ajudando ele. Como se o velho da Van não estivesse ajudando ele. Como se o Wizard não tivesse... Como os bilionários. Não, ele estava tão pobrezinho, tadinho do Bolsonaro. Nem tem aquelas 5 empresas que cada uma pagou 8 milhões para disparos no WhatsApp. Não, pobrezinho. Olha, ele sempre foi pobrezinho, esse homem. Aliás, comprava de 15 casas, 3 apartamentos de uma vez só e no dinheiro. Não, é pobrezinho. Essa criança, pobrezinha. Ai, senhoras e senhores, olha, a pesquisa Datapoder relatou que divulgou, aliás, que 71% da população brasileira são a favor de vacinar crianças contra a Covid-19. Diferente do que fala Bolsonaro, os pais querem também vacinar os seus filhos. Aliás, desde quando a gente vê consulta pública para que a vacina seja aprovada? Quem que aprova a vacina é médico. Eu não sou médico, eu não sou cientista, não fui eu que faço vacina. Fui vacinado várias vezes já desde quando eu era piquitito, vacinava aqui. Eu nunca perguntei quem fabricou, quem foi que deixou. Ora, se as recomendações de saúde estão aí, as organizações de saúde estão aí, é porque funciona para isso. Ou elas são feitas para matar todo mundo. Agora o Bolsonaro descobriu. Olha só, gente. Pelo amor de Deus, pessoal. Datapoder diz que 71% dos brasileiros são a favor. E olha, em editorial no Jornal Nacional ontem, na quinta-feira, o Jornal Nacional, né, arrebentou com Bolsonaro, lido ali pelo William Bonner e a Renata Vasconcelos. Eles falaram ali do tintim por tintim a culpa de Bolsonaro sobre a pandemia, a culpa do Bolsonaro também nessa irresponsabilidade da situação das crianças. Além de ele desinformar a população, ele joga um contra o outro. E o tempo todo de uma forma eleitoral. O Jornal Nacional, nesse editorial, falou o que deveria ter falado contra o Bolsonaro. Poderia apresentar todos os dias essa questão, as falas dele e muito mais para as pessoas perceberem quem é. No mundo onde a internet não chega em todos os lugares, o Jornal Nacional ainda é uma amplitude geral. E arrebentou o Bolsonaro ali nesses absurdos falados no editorial do Jornal Nacional. Olha, senhoras e senhores, Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta mais tarde. Como é? Esmaga nesse like e compartilhe o vídeo. Tchau, pessoal. Grande abraço.